Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2024. O título desta série de lições é O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista desta série de lições é o pastor Silas Queiroz. E chegamos hoje à lição de número 9, que tem por título A Conspiração de Amã contra os Judeus. O textuário da lição encontra-se no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 22, e nos diz: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Já a verdade prática nos ensina: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles está no livro de Esther, capítulo 3, versículos do 7 ao 11. E o segundo texto encontra-se no mesmo livro de Esther, agora no capítulo 4, dos versículos 1 ao 4. Acompanhe a leitura, por favor. Esther, capítulo 3. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Agora, Esther capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, explicar o plano odioso de Amã. Segundo, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. E, finalmente, terceiro, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Meus irmãos, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. Agora sim, vamos ao comentário. Meus irmãos, estamos já na lição de número 9, nos aproximando do final de mais um trimestre de ministração da revista Lições Bíblicas da CPAD. Esse trimestre tem sido bem desafiador por conta da quantidade de informações fornecida em cada aula para nós. Muitas vezes, como aconteceu na semana passada, temos ali
10 versículos, 11 versículos para ministrar uma aula de 1 hora. Mas acredito que o Senhor tenha dado graça a cada um de nós para que consigamos apresentar aos nossos alunos materiais relevantes, informações e instruções que têm podido ajudá-los na sua jornada diária rumo a Jerusalém Celestial. E nesta lição de número 9 estaremos analisando, na primeira parte dela, tópicos 1 e 2, as artimanhas utilizadas ali pelo agagita Amã para tentar destruir o povo de Deus. E já no tópico 3 estaremos olhando, meio que assim superficialmente, um pouco do que se chama antissemitismo, que seria um sentimento de aversão, um sentimento de ódio, um sentimento de rejeição e um desejo de destruição de outras nações no que diz respeito ao povo judeu, ao povo escolhido por Deus. Que o eterno Deus venha abençoar a cada um de nós, queridos, na ministração dessa importante aula. Introdução. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Queridos irmãos, como vimos na lição passada, Mardoqueu não aceitou curvar-se diante de Amã. E o texto bíblico nos mostra ou nos dá a entender que Amã tinha um ego muito fragilizado, pois ele não aceitava contradições. Sendo assim, a atitude de Mardoqueu gerou naquele agagita uma ira e um desejo de vingança muito profundo, fazendo com que ele arquitetasse, preparasse um plano para destruir não apenas Mardoqueu, mas também o povo judeu. Essa lição, meus irmãos, traz um tema bastante importante, porque ela trata da perseguição que muitas vezes o povo de Deus sofre, começando ali pelos israelitas judeus e se estende até os dias de hoje no que diz respeito à Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma pergunta que se poderia fazer é: sendo Deus o Todo-Poderoso, sendo Deus aquele que está na direção de todas as coisas, por que é que ele permite que os seus servos sejam perseguidos? Por que Deus permite que as aflições, as dificuldades, as perseguições alcancem os seus servos e os façam sofrer? Meus irmãos, nós estaremos meditando nesta questão durante a ministração desta aula. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Meus irmãos, conforme acabamos de mencionar, não apenas os judeus são perseguidos, mas a igreja também teve os seus períodos de perseguição mais acirrada, mas isso não quer dizer, por exemplo, que hoje a igreja não esteja mais sendo perseguida. Todos aqueles que buscam servir a Deus com fidelidade passam por algum tipo de perseguição. Mesmo aí no Brasil, onde a maioria dos irmãos que nos acompanham vive, mesmo aí nós encontramos um tipo de perseguição. Não é aquela perseguição aberta, mas é uma perseguição mais velada, mais às escondidas. Pois a Bíblia, a palavra de Deus, que é a verdade, nos diz que todos aqueles que querem viver uma vida de acordo com a palavra de Deus padecerão perseguições. E no caso dessa lição em específico, ali no tópico 3, nós estaremos olhando um pouco deste movimento, se é que podemos chamar de movimento, chamado antissemitismo, que tem por objetivo a aniquilação completa do povo judeu. E conforme o comentarista pontuou, Israel ainda está existindo por causa da atuação direta do Deus Todo-Poderoso sobre a vida daquela nação. A palavra-chave para esta lição é conspiração. Tópico 1. O plano odioso de Amã. Subtópico 1. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que traspassas o mandato do rei? Mardoqueu disse apenas que era judeu.
Meus irmãos, aqui começamos uma discussão bastante interessante, pois, para nós cristãos, assim como para os judeus, existe uma necessidade clara de que se mantenha a identidade. E o que eu quero dizer a respeito dessa questão de manter a identidade? Um cristão, assim como um judeu, tem regras claras de conduta, de posicionamento, de ação, de palavras que precisam ser seguidas, que precisam ser observadas. Independentemente do ambiente onde um cristão esteja, ele precisa agir de forma a glorificar o nome do Senhor. Ou seja, esse cristão precisa agir com justiça, com verdade, com sinceridade e com amor. Pois através dessas ações, essa pessoa demonstra a todos os que estão à sua volta que ele é um servo de Cristo Jesus. A mesma coisa acontecia e acontece com os judeus. Eles não se adaptavam ao meio onde eles estavam. Eles mantinham, ou pelo menos a maioria deles, mantinham aquela conduta baseada no que dizia ou no que diz ali a lei de Moisés. O que muitas vezes causava um choque cultural com aquelas pessoas que estavam ali à volta deles. E justamente este choque cultural acabava impactando a vida das pessoas, inclusive causando até um certo tipo de desconforto, levantando perguntas como essa que aqueles colegas de Mardoqueu faziam para ele. Por que transpassas o mandato do rei? Ou seja, eles não entendiam por que Mardoqueu tinha aquela ação ou tinha aquele comportamento de não querer se curvar ali a uma determinação do rei para honrar aquele mau homem, aquele homem mau chamado Amã. Isso, então, pelo que a Bíblia nos dá a entender, acabava incomodando aquelas pessoas que estavam ali, que conviviam ali juntamente com Mardoqueu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Aqui, queridos, nós vemos esse posicionamento astuto dos conservos de Mardoqueu. Eles queriam saber se Mardoqueu manteria ali a sua posição, sendo confrontado diretamente por aquela autoridade, a autoridade dada ali pelo rei, aquele homem Amã. Eles meio que, conforme até o comentarista comentou um pouquinho mais abaixo, provavelmente eles começaram a colocar lenha na fogueira para saber se realmente Mardoqueu manteria aquele seu posicionamento. Aqui, meus irmãos, entra um importante conceito bíblico de provação, de verificação do nível da nossa fé. Essa aprovação é algo que causa desconforto em todos nós, mas, segundo a Bíblia Sagrada, é algo muito importante, pois resultará no nosso crescimento espiritual. Vamos ler o texto que está ali na 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, na Nova Versão Transformadora. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vejam então que a provação acaba, vamos dizer assim, testando a nossa fé, experimentando a nossa fé, e quando somos aprovados, pois nos mantemos firmes nesta fé, esta aprovação significa crescimento espiritual e não apenas isso, mas também, como disse Pedro, resultará em quê? Em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Isso nos mostra então, queridos irmãos, que as provações nos fazem crescer, fazem com que a nossa fé seja fortalecida, seja fortificada na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira, conforme acabamos de mencionar. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Meus irmãos, aqui então nos cabe trazer uma pequena definição a respeito de inveja.
Inveja, alguns classificam como sendo um sentimento complexo, que tem a característica, que é caracterizado na realidade pelo desejo que uma pessoa tem de possuir algo que outra pessoa possui, seja esse algo material, emocional ou relacionado a conquistas ou mesmo a status. Então, aquela pessoa que permite que a inveja se desenvolva dentro do seu coração é uma pessoa que deseja ter as coisas que outra pessoa tem. Nesse caso em particular, a respeito de Mardoqueu, nós não sabemos se, pelo fato de Mardoqueu ser conhecido como alguém que tinha um tipo de proximidade em relação à rainha Ester, essa questão acabou gerando ali inveja entre os seus conservos. A Bíblia diz que Mardoqueu disse para Ester não revelar o seu povo, não revelar a sua origem. Mas todos sabiam que Mardoqueu era judeu. Sendo assim, quando esse conhecimento, dos conservos de Mardoqueu, do seu relacionamento íntimo com a rainha, mesmo que eles não soubessem provavelmente qual relação Mardoqueu tinha com Ester, porque se fosse falado que eles eram primos, certamente seria associado a Ester uma origem ali judia. Mas a Bíblia não nos dá a entender em nenhum momento que essa, vamos dizer assim, origem de Ester tenha, esse conhecimento da origem de Ester tenha vazado para outras pessoas. O que eles sabiam é que Mardoqueu tinha algum tipo de relação íntima com Ester, mas possivelmente eles não sabiam que tipo de relação era essa. E talvez essa proximidade de Mardoqueu tenha gerado, de Mardoqueu em relação à rainha Ester, tenha gerado ali nos seus conservos algum tipo de um sentimento de inveja ali, um certo desconforto, talvez por conta disso motivando-os a entregar Mardoqueu para Amã para saber se Mardoqueu manteria ali o seu posicionamento de não se curvar diante daquele homem. Mas dessa história, queridos irmãos, tiramos mais uma lição bastante importante, que é, mesmo Mardoqueu sendo muito próximo ali da rainha Ester, pelo que nós vemos na palavra de Deus, ele não usufruía de nenhum tipo de tratamento especial. Ou seja, nada mudou na vida de Mardoqueu por conta ali da ascensão de Ester ao trono. Na realidade, nós vimos em lições anteriores, que nem o fato de Mardoqueu ter denunciado um plano para que fosse tirada a vida do rei, nem essa questão, essa ação de Mardoqueu causou nenhum tipo de mudança na vida daquele judeu. Isso significa que, numa aparência exterior, Mardoqueu não teria nada que pudesse ser invejado por ali pelos seus conservos, além, claro, desse relacionamento mais íntimo que ele tinha ali em relação à rainha Ester. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Revelando uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Meus irmãos, conforme já mencionamos, provavelmente o ego fragilizado de Amã não permitiu que ele fosse contrariado ali pela ação de Mardoqueu. E a Bíblia menciona que aquele que se deixa ser dominado pela ira, essa pessoa é um tolo. Vamos ler o que está ali no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 9, na Nova Versão Internacional. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Vejam aqui Salomão classificando aquela pessoa que se deixa dominar pela ira como sendo um tolo. E conforme também já mencionamos nessa lição, essa ação desproporcional ali de Amã em relação ao comportamento de Mardoqueu pode representar que Amã tivesse já uma rixa, ou seja, um descontentamento, uma rejeição prévia em relação ao povo judeu antes deste acontecimento. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. Meus irmãos, exercer autoridade sobre outras pessoas
significa ter o poder ou o direito de dar ordens, criar regras ou tomar decisões que as outras pessoas precisam seguir. Se formos olhar, por exemplo, a nossa sociedade, algumas pessoas que exercem autoridade seriam, por exemplo, o professor em sala de aula, o chefe no trabalho, os pais sobre os filhos, ou mesmo o policial no exercício do seu trabalho, entre outras pessoas ou entre outras situações. Se formos tomar todos esses exemplos que acabamos de citar, se uma dessas pessoas desrespeitar os limites da justiça, da retidão, ou mesmo do respeito pelo ser humano, essas ações podem causar sérios problemas na vida dos seus liderados ou daquelas pessoas sobre quem eles têm autoridade. Mas nenhum de nós podemos esquecer que toda injustiça será julgada pelo Deus Todo-Poderoso. Já quando falamos a respeito da autoridade exercida pelos líderes dentro do contexto religioso, a Bíblia nos ensina que o modelo que os líderes precisam adotar ali junto aos seus liderados não é o conceito ou regime ditatorial, mas é o regime de liderança por exemplo. É o que podemos chamar de líder servidor. Vamos ler o que Pedro escreveu ali na sua primeira carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos do 1 ao 3, na Nova Versão Transformadora. E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem, observem, não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. Então, Pedro está dizendo aqui que a liderança dentro, vamos dizer assim, no que diz respeito ao espiritual, dentro do reino de Deus, precisa ser aquela liderança através do exemplo, não através da imposição de nada, não através de ditar regras ou ordens para quem quer que seja. Todos os líderes precisam exercer a liderança por exemplo. O líder precisa seguir adiante do rebanho e o rebanho seguindo as suas pisadas, ou seja, ele liderando através do seu próprio exemplo de vida em todas as áreas. Isso é o que a palavra de Deus requer de cada um dos líderes. Subtópico 2, a extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Oriente, todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo a outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Meus irmãos, em uma lição anterior, nós mencionamos que não tínhamos certeza a respeito da real abrangência ali do reinado de Assuero, pois a Bíblia menciona apenas ali as 127 províncias sobre as quais o rei domina. Aqui o comentarista está nos apresentando um pouco mais detalhadamente essa questão, a abrangência ali do reinado de Assuero. Provavelmente ele deve ter encontrado essa informação em algum tipo de obra histórica a respeito daquele período, que até então, até esse momento, era desconhecido para nós. Foi por isso que mencionamos a nossa dúvida em relação ao que realmente representava aquela questão mencionada na Palavra de Deus de 127 províncias. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o território do rei Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Meus irmãos, tudo isso que o comentarista pontuou faz bastante sentido, porque nós sabemos que Amã queria destruir todos os judeus em todas as partes do reino de Assuero.
Nós sabemos também que Jerusalém estava debaixo do governo ali dos persas, dos medo-persas, inclusive debaixo ali da direção de Assuero naquele período. Porém, a Bíblia Sagrada não nos apresenta nenhuma informação a respeito da reação dos judeus que estavam em Jerusalém quando eles receberam ali as cartas, né? Ou a carta ali que foi endereçada a eles em nome do rei Assuero, no que diz respeito à destruição dos judeus. Isso é por parte do comentarista e nós seguimos esse pensamento, é apenas uma inferência, ou seja, nós chegamos a essa conclusão que provavelmente tem havido também ali em Jerusalém um grande desconforto por parte daquelas pessoas que haviam retornado ali à Terra Santa para ali a reconstrução do templo, a reconstrução do muro, a reconstrução da cidade. Mas fato é que dentro da Bíblia Sagrada nós não temos nenhuma informação especificamente sobre como os judeus que estavam ali em Jerusalém, ali nas redondezas, reagiram a aquela informação ou aquele decreto enviado ali pelo rei Assuero. Podemos inferir, podemos considerar que mesmo ali dentro de Jerusalém houve também choro, houve também angústia e houve também humilhação através de jejum, através de rogos ao Senhor, que é o que a Bíblia menciona em relação a onde quer que as cartas tenham chegado. Então, isso significa que nós podemos considerar que mesmo em Jerusalém houve também a mesma reação por parte dos judeus, mesmo que a Bíblia não seja específica em nos informar essa questão a respeito ali de Jerusalém. Subtópico 3, astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso, convinha que fosse exterminado. Meus irmãos, como o próprio comentarista pontuou, Amã se utilizou de astúcia para convencer Assuero a que ele atendesse o desejo do coração de Amã. E como é que foi essa astúcia? Amã retirou o contexto ali da ação de Mardoqueu, não nominando claramente, né, que Mardoqueu foi o pivô ou o fato gerador daquele desejo de Amã, mas Amã tirou do contexto ali um comportamento normal entre os judeus para dizer ao rei Assuero que aquele povo não cumpria as determinações do rei. Amã se utilizou ali de meias-verdades para poder atingir o seu objetivo. E também nós vemos pelo texto bíblico, ou seja, no texto bíblico nos dá a entender que Assuero tinha uma grande confiança sobre Amã, a ponto de nem questioná-lo a respeito daquele pedido. Simplesmente Assuero aceitou o pedido de Amã, entregando aquele povo na mão ali daquela pessoa que naquele momento exercia ali a posição de primeiro-ministro, ou seja, a segunda pessoa mais importante ali no reino de Assuero no que diz respeito ao cenário político. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Meus irmãos, esse dinheiro oferecido por Amã para entregar ali aos cofres do reino seria justamente usado para pagar as despesas relacionadas ali ao extermínio do povo judeu. Porém, Champlin acredita que Amã estivesse mentindo para Assuero, porque, segundo Champlin, essa questão das 350 toneladas de prata era um valor tão alto que Amã não teria condições de pagar, de entregar aquela quantia ali para os tesouros do reino de Assuero. Essa quantia representava ali em torno de 18 milhões de reais, se fosse convertida para os valores atuais. Isso pode significar também, então, que Amã estava, além de usando meias verdades em relação aos judeus,
também meio que enganou o rei, porque ele prometeu algo que não poderia cumprir. Segundo Champlin, novamente afirmando, esse é um posicionamento de Champlin. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou o seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Meus irmãos, com essa história nós podemos ver o que uma pessoa sem escrúpulos, ou seja, uma pessoa que não tem limites, que não é justa, que não exercita a justiça e nem verdade, que uma pessoa sem escrúpulos pode fazer quando ganha a confiança de alguém que ocupa ali uma posição de poder, uma pessoa que exerce poder sobre outras pessoas. Amã conseguiu manipular o rei Assuero de uma tal forma que a sua vontade veio a ser cumprida para atender apenas um capricho pessoal. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Meus irmãos, e aqui nós vemos algo bastante interessante que deve ser pontuado para vocês. Vocês se lembram, pois estudamos algumas lições passadas, que aquela ação de Vasti fez com que o rei procurasse ali se aconselhar com os sábios ali do seu reino para decidir qual ação ou o que o rei faria diante da desobediência da então rainha Vasti. Porém, neste caso, que ao meu ver é um caso muito mais grave porque envolvia a destruição de um povo dentro do reino de Assuero, ele não tomou a mesma ação de consultar os sábios, de se reunir com outras pessoas para discutir realmente aquele pedido de Amã. Assuero simplesmente atendeu ao que Amã estava solicitando, sem ao menos consultar outras pessoas. Isso nos traz, então, uma ideia de como é que Amã conseguiu influenciar Assuero de tal forma que ele nem pediu ajuda, nem foi consultar outras pessoas, outros sábios, para saber se aquele pedido de Amã era um pedido correto ou não. Isso nos mostra, então, que o poder exercido, o poder de influência exercido por Amã a respeito sobre a vida de Assuero foi um efeito assim bastante abrangente, porque fez o rei até se esquecer desse princípio que é elementar. Então, queridos irmãos, eu tenho um cargo de liderança muito pequeno, nós lideramos apenas um grupo familiar aqui em Indianápolis, que é uma cidade a 80 quilômetros de onde aqui nós moramos. Temos ali, pela misericórdia de Deus, um pequeno grupo de pessoas que não está estabelecido como igreja, tipo igreja como nós conhecemos. Tem uma casa de uma irmã, de uma família, que foi cedida para a nossa igreja lá de Chicago, e nós estamos fazendo os cultos ali, cuidando dos irmãos. Então, o nosso cargo de liderança é bem limitado. Mas todas aquelas pessoas que exercem cargo de liderança, principalmente no que diz respeito à liderança cristã, ele precisa estar cercado, ladeado por pessoas com quem ele possa consultar, ele possa trocar ideias, ele possa discutir opções antes de tomar decisões importantes. Assuero tinha essas pessoas, tinha lá os 7 eunucos, que eram pessoas sábias, conhecedoras da lei, com quem ele se consultou ali no caso de Vasti. Porém, nesse caso apresentado por Amã, infelizmente, o rei não fez nenhum tipo de consulta, simplesmente atendeu ao pedido de Amã sem questionar. Percebo então o poder terrível de influência que Amã acabou exercendo sobre a vida ali do rei Assuero. Chegamos agora ao tópico 2, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. Subtópico 1, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho,
crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Meus irmãos, notem que, conforme o comentarista pontuou, Amã não conseguiu esconder o seu ódio para com os judeus, deixando este ódio claro no texto das cartas enviadas ali às 127 províncias. Mas, pelo que vemos no texto bíblico, as pessoas que estavam recebendo as cartas achavam que havia sido o próprio rei Assuero quem as havia mandado escrever daquela forma, causando ainda um impacto ainda maior na vida de todas as pessoas que lessem aquelas cartas. Porque parecia que era o próprio rei quem estava ordenando ali o extermínio de todos os judeus. Não há registros de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Meus irmãos, todos nós sabemos que as tribulações podem ser resultado de pelo menos duas situações. A primeira delas, uma tribulação que as pessoas mesmos buscaram, sendo essas tribulações a colheita de alguma ação que aquelas pessoas tenham feito. Por exemplo, quando nós olhamos no texto bíblico, nós vemos que a saída ali de Israel ou de Judá, de Jerusalém para a Babilônia, foi uma resposta de Deus ou foi uma colheita que eles tiveram em função de algo que eles cometeram no passado. Ou seja, resultado de sua desobediência ao Deus Todo-Poderoso. Então, essa tribulação que os judeus passaram ali da sua extradição para a Babilônia foi uma colheita de uma ação que eles tiveram no passado. E o segundo tipo de tribulação é aquela que muitas vezes é causada pelos inimigos de Israel, de Judá, ou mesmo os inimigos do cristão. E essa ação, ou essa tribulação, ou essa perseguição, ela não tem fins de destruição, mas ela tem fins didáticos, como nós veremos um pouquinho mais adiante. E o que significa fins didáticos? Ela tem por objetivo nos ensinar alguma coisa. E nesse caso em específico, meus irmãos, esse perigo de aniquilação não era por conta de algo que Israel ou que Judá houvesse feito. E sim, era algo, uma motivação, uma perseguição motivada pelos inimigos de Israel. E sendo assim, esse movimento de aniquilação teve objetivos didáticos, teve o objetivo de ensinar aos judeus, ensinar a Israel algum tipo de lição espiritual. Mas conforme já mencionamos algumas vezes durante esta lição, esse decreto de exterminação trouxe profunda tristeza, angústia e pavor em todos os judeus que tomavam conhecimento dessa lei ali dos medos e dos persas. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Queridos, essa questão da violência é tão terrível que a Bíblia menciona que o mundo da época ali de Noé foi destruído pelo dilúvio justamente ou principalmente por causa da violência que se havia multiplicado ali no meio daquele povo. Vamos ler o que está ali em livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos do 11 ao 13, vamos ler a Nova Versão Transformadora. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência, observem. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Percebam então que a questão do aumento da violência é algo que incomoda profundamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, a ponto de que essa questão da violência foi um dos motivos que levaram a Deus a destruir aquele povo ali na época do dilúvio. Subtópico 2, bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real,
que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Meus irmãos, segundo Champlin, o sistema de correios daquela época era formado assim por pessoas montadas a cavalo que levavam as correspondências a todas as cidades destinatárias. E conforme o comentarista pontuou, em havendo estradas bem pavimentadas, bem construídas e conservadas, esse tipo de viagem ali das pessoas a cavalo de Suzã até as províncias seria reduzido ainda mais, porque eles não teriam dificuldades por andar, por exemplo, por estradas pedregosas, fazendo com que o cavalo precisasse se deslocar numa velocidade reduzida. Se a estrada estava boa, o cavalo poderia desempenhar ali toda a sua velocidade sem problema algum, nem para o cavalo e também nem para o cavaleiro. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Meus irmãos, eu considero essa parte em particular como sendo um tipo de comemoração secreta ali no coração de Amã, pelo fato de ele ter conseguido aquilo que ele havia planejado. Pois a Bíblia menciona que a lei, uma lei ali dos medos e dos persas, uma vez tendo sido promulgada, ou seja, uma vez que a lei tenha sido escrita e distribuída para todas as 127 províncias, aquela lei não poderia ser revogada, ou seja, aquela lei precisaria ser cumprida. Então, na mente ali de Amã, ele tinha conseguido o seu intento e aquele fato ali, aquela pequena reunião ali com o rei, onde eles conversaram, onde eles beberam, com certeza eles comeram, aquilo poderia, no meu entendimento, poderia ser uma espécie de comemoração secreta no coração de Amã, porque ele achava que tinha conseguido completar o seu plano de destruição ali do povo judeu. Já em relação ao que o comentarista pontuou da confusão gerada ali na cidade de Suzã, realmente a decisão do rei, que não era do rei, era de Amã, não fazia sentido algum. Mas na realidade, queridos irmãos, muitas vezes os servos de Deus são perseguidos sem nenhum motivo, nenhum tipo de motivo aparente. Mas nós sabemos que o Todo-Poderoso sempre está e estará velando pelo seu povo. Mardoqueu entrou em profunda tristeza. Rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Queridos irmãos, esse costume de se vestir de pano de saco com cinza era um costume de profunda humilhação do povo judeu diante do Deus Todo-Poderoso. Com aquela ação, o judeu estava querendo mostrar para Deus que para ele não tinha problema de se humilhar. Ele vestia roupas, pano de saco significa a roupa menos considerada possível, e se cobria de cinza como se fosse um mendigo na presença de Deus, como se fosse alguém que não tivesse honra própria, alguém que não tivesse condições, nenhuma beleza ou nenhum direito em si mesmo para justamente clamar a misericórdia, clamar ali pela ação e pela resposta de Deus na sua vida. Essa então foi a ação de Mardoqueu, porque ele foi profundamente impactado por aquela decisão ali, não do rei Assuero, mas ele achava que era de Assuero, porque conforme nós mencionamos, as leis dos medos e dos persas, elas não poderiam ser revogadas. Aquilo que estava determinado naquela lei, chegando o dia aprazado, chegando o dia que foi marcado ali por Amã, aquela ação seria executada, ela não seria revogada. Então percebam que diante da impotência de Mardoqueu em realizar qualquer tipo de ver qualquer tipo de solução, ele não teve outra alternativa senão clamar àquele que tudo pode. Se Deus não intervisse, a destruição dos judeus seria certa. Ester ficou muito aflita. Meus irmãos, apesar de Ester gozar ali de uma
vamos dizer assim, de uma aparente segurança por estar no palácio e por não ter revelado a sua origem, não ter revelado o seu povo. No entanto, ela vamos dizer assim, se doeu muito por causa de Mardoqueu, porque Mardoqueu foi, como acabamos de mencionar, foi grandemente impactado por aquela notícia, por aquele decreto ali do rei Assuero. Vendo então a reação de Mardoqueu em cima do decreto, Ester ficou muito aflita e tentou, da maneira que pôde, remediar aquela situação, mas Mardoqueu não estava naquela situação por conta de algum problema facilmente solucionável por algum ser humano. Ele dependia, não ele, né, mas o povo judeu, naquele momento, dependia de uma intervenção do próprio Deus. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto com jejum, choro e lamentação. Meus irmãos, não poderia ser diferente, pois a morte dos judeus havia sido decretada pelo rei, né? Na realidade, sabemos que não foi o rei, foi Amã, mas as cartas chegaram em cada província assinado ali com o selo do rei. Então as pessoas interpretavam, consideravam que aquele era um desejo do próprio rei Assuero, causando então profunda angústia, tristeza, fazendo com que as pessoas jejuassem, chorassem e se lamentassem, porque se Deus não reagisse, se Deus não agisse, aquele povo seria realmente exterminado. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Meus irmãos, e aqui vale nós discutirmos um pouquinho mais daquele questionamento que fizemos ali se eu não me engano, foi na introdução. Por que é que Deus permite que os seus servos sejam perseguidos? Justamente, meus irmãos, porque através das tribulações que nós temos a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa experiência com Deus fortalecidas. Vamos ler o que Paulo escreveu ali na sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, versículos 3 e 4, vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. E não somente isto, mas também nos gloriamos onde? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Produz esperança. Então vejam, meus irmãos, que a esperança, que é um dos 3 fundamentos ali da vida cristã, nós sabemos que é o amor, a fé, o amor e a esperança. São os 3 pilares ali da vida cristã. Só que a esperança, ela só é gerada quando passamos por tribulações. Conforme mencionamos agora há pouco tempo nessa mesma lição, muitas vezes existem levantes contra a vida do cristão que tem fins didáticos, ou seja, Deus está querendo nos ensinar alguma coisa, Deus está usando ou vai usar aquela situação para nos fortalecer na fé, gerando nas nossas vidas justamente a paciência, justamente a experiência e também a esperança. Então notem que muitas vezes Deus permite que as perseguições batam a porta dos cristãos justamente para trazer fortalecimento para nós. Portanto, ao invés de nós ficarmos tristes e angustiados por causa da perseguição, nós devemos, em vez disso, pedir a Deus que nos dê graça para que nós vençamos aquela situação, pois no final daquela situação, todos nós sairemos fortalecidos para a glória do nome do Senhor. Subtópico 3, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Meus irmãos, a realidade é que aquela ação de Amã tirou os judeus ali da sua zona de conforto e os obrigou a tomar uma atitude diante do Deus Todo-Poderoso. É interessante notar que quando os cristãos estão assim muito acomodados, estão assim meio que naquela sonolência espiritual, muitas vezes Deus permite que a perseguição se levante contra esses cristãos justamente para despertá-los para a necessidade de se buscar ao Deus Todo-Poderoso. Inclusive a própria palavra de Deus nos diz ou nos dá a entender
que existe uma tendência natural a todos nós, quando atingimos ali aquela zona de conforto, aquela condição confortável, temos abundância de todas as coisas, não temos ali nenhum tipo de perseguição. A Bíblia menciona que temos essa tendência a relaxar no que diz respeito à questão espiritual, quando estamos ocupando ali essa zona de conforto. Vamos ler o que está ali no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 10 ao 14, na Almeida Revista e Corrigida. Quando, pois, tiverdes comido, vejam aqui, quando, pois, tiverdes comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, observe, guarda-te, para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Veja aqui, Deus exortando ao povo de Israel ali no livro de Deuteronômio, para que quando Deus os abençoasse, que eles não se desviassem do Senhor e não se esquecessem que todas aquelas bênçãos foram enviadas na vida deles pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Então, queridos irmãos, nós como cristãos aqui da Nova Aliança não podemos nos esquecer e muito menos nos acomodar ali naquela zona de conforto, pensando porque temos abundância, prosperidade e tudo mais, não precisamos mais buscar ao Senhor. Não, não, não. O buscar ao Senhor é um requisito diário na vida de todos os cristãos. Eu sei, irmãos, não é fácil. Todos nós passamos por dificuldades, por lutas, por período de cansaço e até por períodos de desânimo. Mas nós temos que ter em mente que existe como é que eu posso dizer? Existe uma expectativa da Bíblia Sagrada que nós assumamos uma posição diante de Deus de buscá-lo sem cessar. Paulo menciona claramente, orai sem cessar, independente se estamos ricos ou se estamos tendo algum tipo de necessidade, independente se temos uma boa saúde ou uma saúde fragilizada. Em todas as situações e em todos os momentos, nós precisamos estar buscando ao Senhor sem cessar. Então, quando muitas vezes estamos ali dormindo o sono da indolência, Deus pode permitir que algum tipo de tribulação bata à nossa porta, tão somente para que despertemos para essa responsabilidade de estarmos constantemente buscando ao Senhor. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pós-exílicos Ageu e Zacarias. Agora, todos corriam o risco de ser exterminados. Por muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar... por que muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração? Conforme mencionamos há pouco. Quando entramos na chamada zona de conforto, Deus pode permitir que alguma situação adversa atinja as nossas vidas tão somente para nos despertar para a necessidade de buscarmos a presença do Todo-Poderoso. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Somente com uma vida de oração constante, em casa e no templo, podemos vencer o mal. Meus irmãos, conforme acabamos de mencionar, a palavra de Deus nos exorta a orarmos sem cessar. Mas por que precisamos orar sem cessar? Porque Paulo menciona ou afirma que nós não precisamos, a nossa luta, não é contra outros seres humanos. A nossa luta não é no âmbito material, no âmbito carnal. Paulo afirma que a nossa luta é no campo espiritual. E para vencer as lutas no campo espiritual, nós precisamos de armas espirituais. Leamos o que Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 10 a 12,
Vamos ler na Almeida, Revista e Corrigida. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui Paulo continua, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo menciona aqui, meus irmãos, claramente que a nossa luta não é contra outras pessoas. A nossa luta, ela se desenvolve no âmbito, no reino espiritual. E para vencermos essa batalha, nós precisamos também de armas espirituais, armas essas que são alcançadas tão somente através de uma vida dedicada à oração e à obediência à palavra do Deus Todo-Poderoso. Chegamos agora ao tópico 3, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Meus irmãos, esse tópico é um tópico estritamente histórico. Nós não encontraremos nada a respeito do que está sendo tratado aqui dentro da Bíblia Sagrada. Subtópico 1. As faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. Uma definição mais completa do antissemitismo, queridos, pode ser: é um termo que se refere a todas as formas de preconceito, hostilidade, discriminação ou ódio contra os judeus, sendo como um grupo étnico, religioso ou racial. E é importante nós mencionarmos que este sentimento, este movimento, nem sei como é classificar esse antissemitismo, ele se revelou de diversas maneiras durante toda a existência ou ao longo de toda a história, e teve algumas diferenças ali na sua abordagem, mas todos os comportamentos se direcionam para essa questão de combater, hostilizar, discriminar ou demonstrar ódio e desejo de extermínio em relação aos judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Meus irmãos, aqui é necessário fazer uma contextualização histórica. Ali no século XIV, a Europa passou por um terrível processo. A exemplo do que aconteceu no mundo todo ali, iniciando em 2020, o mundo passou por algo semelhante, mas causado por uma enfermidade chamada peste negra. Essa enfermidade era causada por uma bactéria que era transmitida por pulgas. E segundo a história, essa praga ela veio de outras regiões para a Europa, transportadas pelos navios genoveses que estavam infestados de ratos, e essas pulgas elas estavam justamente sobre os ratos. Então, as tripulações daqueles navios, eles acabavam trazendo essas pulgas, né, os navios traziam esses ratos com essas pulgas ali das regiões ali da Índia, outras regiões ali do leste ali da Ásia. Traziam aqueles navios infestados de ratos com aquelas pulgas, com aquela bactéria, e levavam para a Europa. E aquelas pessoas provavelmente levavam pulgas nas suas roupas, acabavam entrando nas casas e aquela situação foi se agravando, porque as pulgas que estavam com as bactérias acabavam picando as pessoas, enfim, as pulgas se multiplicavam e aí aconteceu aquela situação terrível, daquele grande período de dificuldade. A história informa que essa bactéria levou entre 25 a 30 milhões de europeus a óbito naquele período, o que representava 1/3 da população da Europa naquele período. Diante de toda aquela angústia, diante de todo aquele sofrimento,
as forças do inimigo, as forças infernais, se utilizaram dos judeus como bode expiatório, ou seja, colocaram a culpa nos judeus sobre a questão ali da contaminação da Europa por conta daquela bactéria. Eles chegaram a mencionar e a afirmar que os judeus seriam responsáveis por contaminação da água que os europeus estavam bebendo, justamente com o intuito de espalhar aquela doença, aquela situação terrível ali na Europa. E por conta disso, por causa do desespero daquelas pessoas, elas acreditaram naquelas mentiras e começaram ali a perseguir e a matar os judeus durante aquele período. Então, os judeus ali, no século XIV, foram acusados de serem os responsáveis pela disseminação da peste negra na Europa, o que foi uma grande mentira. Ali, então, tivemos o triste exemplo de um movimento antissemitista contra os judeus ali na Europa no século XIV. Também, durante a Idade Média, sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, e a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III. O objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram espoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. Meus irmãos, essa questão do antissemitismo praticado ali naquela questão foi comandada ali pela Igreja Romana. E essa Inquisição era como se fosse uma instituição, um tribunal que acabava julgando as pessoas que eles consideravam hereges. O herege é aquela pessoa que não seguia ali os dogmas da Igreja Romana. E, infelizmente, o principal objetivo, o principal alvo ali da Inquisição estava justamente sobre os judeus, que eles consideravam inimigos ali do que eles tinham como cristianismo, justamente porque, segundo eles, os judeus não aceitaram ali vamos dizer assim, a pessoa de Cristo Jesus. E sendo esse, então, um dos principais motivos da perseguição comandada ali pela Igreja Romana em relação aos judeus. Mas sem contar também a questão financeira, porque todos sabemos que os judeus têm sobre a sua vida a bênção da prosperidade do Deus Todo-Poderoso. Então, quase todos os judeus que estão fora ali de Israel têm uma vida muito abastada. E os judeus se envolvem fortemente ali com a economia de todos os lugares para onde eles moram. São banqueiros, são pessoas muito e muito prósperas. E isso acaba trazendo incômodo para as outras pessoas, para as outras nações, e também esse foi um dos motivos pelos quais os judeus foram perseguidos ali pela Igreja Romana. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX. Foi do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Estes guetos, onde os judeus eram obrigados a morar, eram áreas que tinham muros e portões e os judeus eram obrigados a morar ali dentro. E essa foi uma das artimanhas utilizadas ali pela Igreja Romana, justamente para tentar destruir o povo judeu ali nas terras que eram dominadas ali pelos papas. Os judeus que moravam nesses guetos eram constantemente vigiados e eles eram submetidos a uma série de regras e proibições, que causou na vida dele um grande impacto econômico e também social. Além disso, eles também eram duramente perseguidos por pelo povo que habitava ali naquele período. Subtópico 2, antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu,
levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Meus irmãos, conforme acabamos de comentar, por conta ali da bênção de Deus, da bênção material, estar ali presente na vida de todos os judeus, isso causava, em relação a eles, um ódio profundo das outras nações. Na realidade, este ódio provavelmente era também motivado por inveja. E ali, entre os habitantes da Rússia e da Ucrânia, essa questão deste ódio, este sentimento antissemitista, tinha, assim, raízes profundas no meio do povo. E, segundo a história, bastava surgir alguma crise econômica que o povo ali da Rússia e da Ucrânia dava vazão ali ao seu ódio em relação aos judeus, promovendo ali perseguições, destruição de propriedades e até roubo das coisas que os judeus tinham, justamente motivadas pela inveja da prosperidade dos judeus. Então, queridos irmãos, esse pogrom, né, que o comentarista mencionou, foi apenas mais um tipo ou mais uma classificação dos movimentos antissemitistas, dos movimentos que tinham por objetivo a destruição completa do povo judeu. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a sua superioridade, ou a proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Meus irmãos, este líder da Alemanha, ele acreditava que o povo judeu era responsável por todos os problemas da Alemanha e, por não dizer, por todos os problemas do mundo. Para ele, os judeus não apenas representavam uma raça inferior, mas representavam uma ameaça à pureza e até à existência dos alemães, que para ele seria a raça pura. Quando ele conseguiu subir ao poder ali na Alemanha, ele passou a executar os seus planos demoníacos para tentar ali exterminar os judeus da face da terra. E conforme o comentarista pontuou, ali durante o governo daquele homem ali na Alemanha, foram exterminados mais de 6 milhões de judeus. Esse foi mais um período muito triste da história deste povo escolhido por Deus. Subtópico 3, antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. Meus irmãos, segundo a história, desde 1948, quando foi formado ali o Estado de Israel, os judeus passaram por pelo menos 8 conflitos armados, sem falar nos inúmeros ataques, né, de terroristas e outras sanções, né, de alguns estados, de algumas comunidades em relação à nação de Israel. Ou seja, eles nunca tiveram um período de paz e tranquilidade. Estão sempre passando por perseguições, dificuldades ou ameaças de guerras ou ameaças de invasões. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se àquela instituição que todos nós sabemos e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas como reféns. Meus irmãos, todos nós sabemos desse triste episódio e tudo isso causou muitas revoltas em todos aqueles que são amigos de Israel. O que aquele grupo cometeu ali contra os judeus foram coisas assim terríveis e imagináveis. Acabaram chocando o mundo. Não vamos nos alongar muito sobre este tema aqui durante essa ministração, porque é do conhecimento provavelmente da maioria dos irmãos. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando da sua conversão nacional. Meus irmãos, em relação a isso, eu só posso ler o que disse ali o salmista no Salmo 124, versos de 1 a 5, na Almeida Revista e Corrigida. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel,
se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Exatamente o que o salmista diz aqui. Se não fora o Senhor, o povo judeu já não existiria mais entre nós. Mas chegará um momento em que toda a nação de Israel alcançará a salvação em Deus, em Cristo Jesus, o Salvador de todas as pessoas. Queridos, estamos chegando agora ao final da lição, vamos à conclusão. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu apoio, por tudo aquilo que os irmãos têm feito por nós, principalmente através das vossas orações. Que o Eterno venha a recompensar cada um dos irmãos com ricas e abundantes bênçãos do céu. Se Deus nos permitir, estaremos juntos na próxima semana para o comentário da lição de número 10. Graça e paz e que Deus os abençoe.